Um jogo bastante brigado, disputado e assim, merecia um golzinho pelo menos esse jogo, mas não tivemos ninguém que conseguiu tirar o 0 do placar. Vasco e Flamengo empataram nessa rodada do Campeonato Brasileiro, e um jogo que, principalmente no primeiro tempo, as duas equipes, as suas maneiras e as suas possibilidades, disputaram, né? Porque assim, você pensar em elenco do Flamengo e do Vasco, é difícil o Vasco fazer frente de uma forma ampla, mas o Vasco no primeiro tempo, nos contra-ataques que conseguiu encaixar, gerou bastante perigo para o time do Flamengo. O Flamengo começa numa intensidade maior, tem as primeiras chances do jogo, só que eu acho que a grande jogada de perigo do primeiro tempo é o chute do Paulo Henrique na trave, onde o Rossi não teria chance nenhuma, e em seguida a gente tem um lance do Nuno Moreira, que faz o corte, bate, e o Rossi faz uma defesa gigantesca. Depois disso, o Vasco não conseguiu mais atacar com tanta efetividade, né? O Flamengo pressionou, pressionou, criou chances, poderia sim ter feito o gol, obrigou o Léo Jardim a fazer defesas difíceis. O Léo Jardim, para mim, foi o grande nome, né, da partida, muitas defesas, trabalhou muito bem, e assim, entra um pouco daquela questão do Juventude, né? No dia que o Flamengo cria esse volume de chances e consegue colocar a bola dentro do gol, faz seis contra o Juventude. No dia que pega que peca um pouco na finalização, acaba como no jogo de hoje, com 0 no placar. Então, assim, o Flamengo continua criando muitas chances. A assertividade do Flamengo precisa ser melhorada, a pontaria precisa ser melhorada. No contexto geral, um empate num clássico fora de casa é um resultado ruim para o Flamengo? Não. É um resultado ruim para o Vasco? Não. Os dois conseguiram um empate, um pontinho para cada, e um jogo que foi bastante disputado e poderia ter sido 1-0 para qualquer um dos lados, mas assim, o Vasco mostra que conseguiu se organizar de uma certa forma para esse jogo, não conseguiu encaixar contra-ataques no segundo tempo, isso foi um problema para o Vasco e que precisa ser pensado e solucionado. Também fica claro que toda vez que você faz uma alteração ali no Vasco, o time vai caindo de produção assim de uma forma assustadora, não tem reservas à altura, quem vem do banco não consegue suprir a qualidade de quem está lá dentro do campo, e isso é um problema. Do lado do Flamengo, mais uma vez, o Pedro entra bem, isso é um alento, mas provavelmente aí 2 ou 3 semanas ele deve sim voltar ao time titular, né? E aí o Felipe Luiz vai precisar fazer alguma adaptação ali para o time funcionar com esse centroavante. Mas no contexto geral, a maior preocupação do Flamengo já teve que tirar um pouco o pé, pensando no jogo de volta ali da LDU na Libertadores, né? O jogo de quarta-feira, se não me engano. Isso é uma preocupação também do Flamengo, mas foi um jogo bastante divertido hoje.